Vamos dar início ao nosso terceiro dia de atividade. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos começar com o nosso painel temático de número 4, Desafios Institucionais de Governança para a Sociobioeconomia das Amazônias. Nós vamos ter como mediador dessa atividade o professor Dr. Rodrigo Kitts, da Universidade Federal do Pará, diretor-presidente do Parque Guamá, e que nos honra, né, com sua segunda visita à nossa casa. Seja bem-vindo, professor Rodrigo. O senhor pode ficar no meio para dividir a mesa. Em seguida, convidamos o nosso secretário, Rodrigo Hollenberg, da Secretaria de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Bem-vindo, secretário. Convidamos o secretário Vitarque Luiz Paz Coelho, coordenador-geral de Gestão do Território do Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional. Convidamos também para compor a mesa o Rafael Marques, do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Da Secretaria, coordenador-geral do Patrimônio Genético. É o homem que a gente precisa colar nele. Convidamos também o Rodrigo de Lima, gerente regional do Norte e representante titular do CAPDA pela FINEP. Convidamos a professora doutora Maria Francisca Moraes, pró-reitora de extensão do Instituto Federal do Amazonas. Convidamos o Guilherme Villargem, do Núcleo de Integração de Faixa de Fronteira, representando a SEDECT. Convidamos o Fábio Calderaro, gerente de projetos, representando aqui a sua experiência no Centro de Bionegócios da Amazônia. Convidamos o vice-prefeito Plínio Cruz, representando o prefeito Saul Bernergui. Convidamos o secretário Valdinei dos Santos, secretário de Relações Institucionais da Prefeitura de Tabatinga. E eu passo, então, o desafio para o Rodrigo com essa mesa imensa. Eu acho que vai faltar uma cadeira, eu já vou pegar para o senhor, secretário. Bom dia a todos os presentes. Muito obrigado, aqui é um privilégio desse meu papel de gerenciar, né, de ser o mediador desse painel. Nós temos tantas pessoas ilustres fazendo parte desse painel, e como a gente estava falando mais cedo, é provavelmente o encontro mais significativo de Rodrigos da Tríplice Fronteira, né? Porque temos 3 Rodrigos aqui nessa mesa, né? Eu só vou fazer algumas orientações gerais. Alguns dos membros aqui do painel têm apresentações para realizar. Eu teria uma apresentação, de fato, inicial para mostrar aqui. E eu pediria a todos que falem, né, que venham aqui para falar, porque nós temos uma webcam que está transmitindo o nosso sinal lá para Benjamin Constant. Tá? Então, por isso a necessidade daquele que fazer uso da palavra, por favor, vir aqui para esse púlpito, né, da necessidade. Eu tenho uma apresentação, então, que eu queria utilizar. Como alguns de vocês, sugiro que alguns de vocês fiquem de lado aqui na questão por causa da projetor, para não ficar com a luz no rosto de vocês. Bem, então, dando início aqui a essa apresentação, nós temos esse título bastante provocativo: Desafios Institucionais de Governanças para a Socioeconomia das Amazônias. Então, você pode mudar o slide, por favor? Aqui nossos membros desse nosso grande painel, né, com vários representantes de diferentes esferas de governo. Por favor, pode passar o próximo slide. A gente pensa que esse painel tem como principal objetivo discutir respostas para essa pergunta que está aqui, né? Quais estratégias ou lições devem ser propostas para a governança do Pactas? Então, o Pactas é esse movimento vivo nessa região de fronteira, envolvendo um conjunto de instituições, e que certamente um dos elementos decisivos para o sucesso desse projeto são as estratégias para a governança. Então, passando o próximo slide, uma rápida contextualização, já que esse evento todo serviu de uma experiência bastante rica para a gente discutir esses elementos. Nós temos aqui nessa região, considerando apenas o lado brasileiro, 3 grandes instituições com um público bastante ativo de docentes e discentes, envolvendo a UFAM, que é a líder, né? A professora Tassiana
como líder do projeto, mas com forte colaboração da Universidade do Estado do Amazonas e com forte colaboração também do IFAM. A gente percebe, tivemos inclusive um painel que foi realizado anteontem, na terça-feira, em que a gente teve a oportunidade de ver uma miríade de projetos interessantes de pesquisa e extensão que vêm sendo desenvolvidos nessa região, né? Todos eles com forte aspecto socioambiental envolvido, né? Ao mesmo tempo, nós temos nessa região da Tríplice Fronteira os desafios e oportunidades que estão aqui associados, né? Nós temos aqui todo um conjunto, toda uma complexidade dessa região da fronteira e também oportunidades, já que nós temos, por exemplo, aqui, a poucos metros da nossa distância daqui de onde nós estamos, uma capital da Colômbia, que é Letícia, né? A capital do Amazonas da Colômbia. Ao mesmo tempo, nós temos esse modelo de parques tecnológicos, e aqui a gente consegue perceber que o Pactas, ele é mais do que um parque tecnológico, né? Porque ele está sendo um elemento catalisador e mobilizador de vários projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Mas se a gente for olhar do ponto de vista especificamente de parques tecnológicos, os parques mais próximos de vocês estão bem longe, né? Então eu coloquei ali, o parque mais próximo de vocês é em Bogotá, Colômbia. Bogotá tem 3 parques tecnológicos. Depois nós temos os parques de Guayaquil, que é no Equador, a sede litoral, né? E no Peru, em Lima, nós temos o Parque Tecnológico da PUC Peru, temos o Parque Tecnológico sendo construído pela Universidade La Molina, que é um parque tecnológico especificamente voltado para áreas ciências agrárias, lá em Lima, no Peru. E falando português, o Parque Tecnológico mais próximo de vocês está em Belém, a 2.400 quilômetros daqui de vocês. Então, só para vocês terem uma ideia da geografia, né? Então, temos lá todo esses alfinetes aqui representam os parques que são filiados à IASP, que é a Associação Internacional de Parques de Ciência, é uma instituição sediada na Europa. Nós temos ali o alfinete do Parque Guamá, né, em Belém, e temos todo esse vazio de parques tecnológicos, mas toda essa riqueza da Amazônia ocidental, né, ali para ser explorado. Observem que os parques tecnológicos dos outros países amazônicos estão ligados ao Pacífico, né? Não estão nas áreas amazônicas dos seus respectivos países. Por favor, mais um clique. Mais um clique, por favor. Eu coloco em estrela ali aqueles locais onde são de meu conhecimento de outros parques tecnológicos sendo discutidos na Amazônia. Além do Pactas, aqui, o Estado do Amapá também vem discutindo a criação de um parque tecnológico, sendo liderado também pelo governo do Estado do Amapá e pela Unifap, a Universidade Federal do Amapá. Então, vejam o conjunto de oportunidades que nós temos aqui e desafios que estão associados à criação desse parque tecnológico nessa região. Podemos passar. Então, eu vou falar para vocês, eu fui provocado pela professora Tassiana para comentar para vocês sobre o modelo de gestão que a gente tem adotado lá em Belém, né? Como é que o nosso parque tecnológico em Belém, o Parque de Ciência e Tecnologia de Guamá, foi estruturado e como é que ele opera, né? Nós começamos com essa fotografia aérea aqui. O nosso Parque de Ciência e Tecnologia é localizado em Belém, entre 2 universidades federais, a Universidade Federal do Pará, a qual eu estou alocado, e a Universidade Federal Rural da Amazônia, com toda essa complexidade da urbanidade de Belém. Nós estamos numa região de periferia, né, de Belém, próximo à Eletronorte, ali do outro lado da via, com toda a selva de pedra de Belém concentrada lá no final da imagem, e o início da Baía do Guajará, ali na parte superior da imagem. Então, vamos começar essa apresentação. Eu montei essa apresentação rápida para vocês, basicamente estou falando sobre lições aprendidas nesse modelo de governança nosso. Eu sou professor da Universidade Federal do Pará, da área de Ciência da Computação, e estou como diretor-presidente da Fundação Guamá, que é a fundação específica que gerencia o parque nosso desde 2019. Tá? Podemos passar em frente, por favor? Então, o nosso roteiro aqui dessa apresentação, vou falar um pouco do parque Guamá, como é que é a nossa gestão e quais são os desafios que nós estamos enfrentando. Por favor? Então, em primeiro lugar, o que são os parques tecnológicos? Os parques tecnológicos são o principal exemplo consolidado da ocorrência da tríplice hélice, no movimento onde a gente tem governo, instituições de ciência e tecnologia
e empresas atuando em conjunto no mesmo local físico. Tá? Esse modelo começou nos Estados Unidos, no Vale do Silício, em Stanford. Na ocasião, a prefeitura lá, junto com o governo da Califórnia, tinha uma área ociosa próxima da universidade e decidiu estabelecer naquela região próxima da Universidade de Stanford a área para que as primeiras empresas pudessem se instalar. Isso aconteceu nos anos 50. O modelo de parques tecnológicos se espalhou pelos Estados Unidos, né, da costa oeste para a costa leste, chegou na Europa. Hoje temos vários parques tecnológicos na Europa. Por exemplo, na França, eles têm uma palavra específica para designar parques tecnológicos, que são os tecnópolis. Hoje, os maiores parques tecnológicos estão na Ásia, na China, Coreia do Sul, lideram em termos do tamanho dos seus parques tecnológicos, e a partir dos anos 2000, esses parques tecnológicos chegaram na América Latina, no México e Brasil, com preponderância. Né? Hoje, nós temos, basicamente, a ideia do parque tecnológico é ter um ambiente para poder fornecer integração entre instituições de ciência e tecnologia e empresas com o objetivo de fornecer negócio. Temos aproximadamente 40 parques tecnológicos implantados no Brasil. Na maioria deles, tem alguma participação de governo, seja governo federal, estadual ou municipal. Tá? Então, temos vários exemplos de parques em diferentes regiões, como o Parque de São José dos Campos, o Tecnoparque de Viçosa, da Universidade Federal de Viçosa, o Porto Digital do Recife, que é hoje o maior parque do Brasil, né? Os parques lá do Sul, como o Sapiens, o Tecnopuc, o Parque da FRJ, entre outros. Né? Então, esse é um modelo que se espalhou por várias regiões, né, do Brasil, mas com uma grande concentração no Sudeste e no Sul. Okay? Então, vou falar agora para vocês do PCT Guamá. O nosso nome Guamá é por causa daquele rio que está ali, que é o rio que banha Belém. Ele foi construído numa época em que o governo do Estado, em 2009, tinha a intenção de dotar o Pará de 3 parques tecnológicos, o Guamá, em Belém, o Tocantins e o Tapajós, vinculados às universidades federais que nós temos lá, que são a UFPA, UFRA, a UFOPA e a Unifespa. Tá? Então, esta área central do parque, ali à esquerda, temos aquele prédio alto ali, né? Aquele prédio alto lá, ele é uma unidade do parque, temos a escola do parque ali na ponta, e aquela parte de vegetação à esquerda é o início da Universidade Federal Rural da Amazônia. Tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a apresentação. O que é o nosso parque em Belém? É um parque que foi construído pelo governo do Estado do Pará, em parceria com as 2 universidades federais, tá, que estão localizadas. É uma área da União, que foi cedida pela União para o governo do Estado para implantar esse parque tecnológico. Nós somos o primeiro e único parque que efetivamente é implantado aqui na Amazônia brasileira. Fomos inaugurados em 2010, onde na nossa trajetória, outro marco importante foi que a primeira empresa se instalou no Parque Guamá em 2016. Tá? Então, nós tivemos um tempo, 6 anos, para que os prédios multiusuários pudessem receber empresas e ficassem prontos. Tá? E hoje nós somos um parque que é formado por 45 empresas que são residentes lá no parque, 60 empresas conectadas conosco, que nós chamamos de empresas associadas. Temos 12 laboratórios de pesquisa e desenvolvimento. Somos a sede do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aqui na Amazônia e temos uma escola técnica do governo do Estado, hoje com 900 alunos. Então, essa estrutura toda aqui, ela funciona numa área de aproximadamente 80 mil metros quadrados em Belém. Tá? Eu queria comentar 2 dimensões do parque aqui para vocês, a dimensão de empresas e a dimensão de laboratórios. Primeiro, sobre as empresas. Como eu falei para vocês, nós temos 45 empresas lá. Nossas empresas são todas as empresas do nosso Parque Guamá, são todas empresas que já estão no mercado. As empresas nascentes que acabaram de ser criadas, nós direcionamos para as incubadoras que estão próximas do parque e que estão vinculadas à Universidade do Estado e à Universidade Federal do Pará. Então, essencialmente, as empresas que estão no Parque de Ciência e Tecnologia Guamá são empresas em estágio de aceleração. Tá? Já estão no mercado, já precisam estar comercializando e, a partir daí, buscam espaço no PCT Guamá. Nós temos, então, critérios para selecionar as empresas que ocupam o nosso parque. E os 2 critérios principais são inovação. A empresa pode ser de qualquer área de conhecimento, desde que ela seja inovadora, e ela precisa estar conectada com as estruturas que já existem no parque, ou a outras empresas que estão lá, ou aos laboratórios que estão lá instalados. Então, a ideia
estimular a sinergia da interação do ecossistema que a gente está montando. Quem nos ajuda para fazer a seleção dessas empresas são o SEBRAE do Pará e o governo do estado. Então, o ciclo entre uma empresa apresentar sua proposta até ela estar ocupando uma sala pode levar um mês. Tá? É um ciclo rápido, porque basicamente a Fundação Guamá tem autorização para as universidades para poder fazer toda a celebração. Né? Temos contratos com duração de 5 anos para as empresas residentes, que podem ser prorrogados. E alguns detalhes: 80% das empresas são micro e pequenas empresas com sócios paraenses. Tá? Os outros 20%, nós temos algumas empresas que são spin-offs de grupos do sul do país, principalmente da área de biotecnologia, que estão instaladas no parque. Tá? E temos também algumas empresas públicas. Temos o SERPRO, a sede do SERPRO no Pará é no PCT Guamá, se transferiu 2 anos atrás, e também a sede de inovação do Banco do Estado do Pará, o Banpará. Ok? Então, esse é o cenário de empresas. No próximo slide, aqui eu falo para vocês sobre os laboratórios ou centro de P&D que nós temos lá no parque. A UFPA é uma instituição bem grande, principalmente o nosso campus de Belém, e lá na UFPA nós temos centenas de laboratórios. Só que no nosso parque, no PCT Guamá, nós temos os laboratórios próprios do parque. Os laboratórios que são próprios do parque são aqueles gerenciados pela Fundação Guamá e que tem essa estrutura física constituída pelo parque e também gozam do arcabouço jurídico de facilitação da contratação dos seus serviços. Então, nós temos 12 laboratórios que estão aqui, de diferentes áreas, energia, alguns foram financiados pela Eletronorte, por exemplo, outros laboratórios na área de biotecnologia, temos grande referência nessa parte de fruticultura, por exemplo, né? Cacau e açaí, de maneira importante, e a questão de água e tratamento de resíduos, também é outro elemento importante, são os laboratórios mais importantes do ponto de vista de captação de recursos. Então, a ideia, esta aqui já é a versão 3.0 dos laboratórios. Tá? Nós começamos um conjunto de laboratórios, alguns permanecem desde aquele momento, mas tivemos a saída de laboratórios e entrada de outros. Por quê? Porque a ideia desses laboratórios todos aqui é que eles busquem a autossustentabilidade financeira deles. O Estado concede estrutura física, equipamentos, etc., mas esses laboratórios eles precisam pagar as contas como unidades de negócio de maneira semelhante às empresas. Né? Então, esta é, ao mesmo tempo que se cria uma estrutura física e todo um arcabouço jurídico favorável para negócios, se cobra que o laboratório também consiga atender a demanda do mercado com velocidade, tenha um portfólio de serviços compatível com as necessidades do nosso mercado local. Ok? Então, essa aqui é a planta do nosso parque, tá? Só para vocês terem uma ideia mais geral. Do lado esquerdo fica a Universidade Federal do Pará, do lado direito fica a Universidade Rural da Amazônia. Esses lotes numerados, que estão com fundo branco, são lotes livres para implantação de grandes empresas, e os lotes que estão com fundo escuro estão ocupados por unidades e empresas. Né? Então, vou mostrar rapidamente aqui só a parte central do parque. Tá? Então, ali a gente tem... Pode mudar, por favor? Opa, desculpa, eu tinha um... Aquela parte central ali são aqueles prédios centrais que eu venho mostrando para vocês. Por exemplo, o prédio 17, onde fica a estrutura da nossa Fundação Guamá. Pode mudar. Então, pode passar. Isso. Então, os parques tecnológicos eles seguem uma linha do tempo. Né? Começam como um projeto. A gente entende que o parque está na fase de projeto. Entre o projeto e a implantação. Né? Temos a parte de implantação que lá no Parque Guamá foi demorada. Né? A estrutura que foi prevista para se construir, levou 8 anos para ser construída, né? Então foi demorada a construção física. Estamos caminhando na operação e se diz que, normalmente, esse ciclo, a maturidade dos parques tecnológicos se alcança com 20 anos de operação. Né? Historicamente, os artigos que estudam parques tecnológicos no mundo mostram que os parques se tornam relevantes e autossustentáveis a partir de 20 anos de operação. Obviamente, esse é um número, não é um número mágico, mas é uma média dos parques implantados pelo mundo. Ok? Chamo a atenção para vocês que nós temos também uma unidade satélite em Santarém, tá? Que é o Centro de Inovação ACES Tapajós, que é basicamente uma filial do PCT Guamá, localizado no oeste do Pará, onde a gente tem um centro de inovação e todos os serviços que a gente oferece em Belém, na capital, também estão oferecidos aqui em Santarém. Ok?
Então, agora eu vou falar para vocês sobre a governança, né? Então, a ideia do nosso modelo lá em Belém, como a gente envolve 3 instituições, Governo do Estado, Universidade Federal do Pará, Universidade Federal Rural da Amazônia, se decidiu criar uma fundação específica para a gerência do nosso parque. Né? Ou seja, a UFPA já tinha sua fundação de apoio à pesquisa, tá? Mas se decidiu criar uma nova fundação que foi criada por 10 professores da UFPA. Né? Então, essa fundação foi criada, a Fundação Guamá, foi criada em 2009. Em 2010 se iniciou a execução do parque. E de 2010 até 2016, ela estava dedicada exclusivamente à gestão do parque. A partir de 2016, a gente começou a executar o primeiro projeto externo, foi a execução do programa PAYEX, com a Apex Brasil, para apoio à exportação das empresas paraenses. Tá? Hoje, nós somos responsáveis pelo PAYEX no Pará e no Amapá também. Tá? Podemos passar? Então, nossa estrutura é uma estrutura colegiada. Então, estava conversando antes com o Vitark, né? Essa estrutura colegiada, eu acho que ela é um dos grandes elementos, um bom elemento assim de ancoragem das ações do nosso parque, da nossa fundação, né? Nós temos um conselho curador, que eu digo que é a maior força nossa, assim, porque a gente passa por várias dificuldades nessa trajetória e várias forças políticas puxando para diferentes lados. E a gente entende que as instituições fortes que compõem o nosso conselho curador dão a sustentação para que a gente possa seguir no caminho do desenvolvimento da nossa estrutura. Né? Então, nós temos um conselho curador que tem participação da UFPA, da UFRA, da Universidade do Estado do Pará, do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia, da FAP, do Instituto Evandro Chagas, do Sebrae do Pará e de 2 empresas que comprovadamente investem em P&D no Pará, e hoje essas vagas são ocupadas pela Vale e pela Eletronorte. Ok? Então, essa composição desse conselho era determinada pelo nosso estatuto. Né? Nós temos um conselho fiscal, haja vista que a gente lida com recursos públicos, estaduais, federais, precisamos prestar contas para diversos órgãos de controle, então esse conselho fiscal nos ajuda nisso. Nós temos um conselho consultivo, que é um órgão opinativo, ligado à presidência, para tratar de assuntos técnicos. E a diretoria executiva é o pessoal responsável pela gestão da fundação, onde no nosso estatuto está definido que o diretor-presidente obrigatoriamente deve ser um professor da Universidade Federal do Pará. Ok? Então, nós temos um cargo seletista, eu como diretor-presidente e o meu antecessor temos um cargo seletista, nós estamos desvinculados à dedicação exclusiva para exercer essa missão da universidade dentro do PAC, né? E sermos responsáveis pela gestão dessa fundação. Ok? O parque ele se tornou, nos últimos anos, o ponto de partida para uma série de ações nossas envolvendo inovação e empreendedorismo. E eu acho que é importante que o movimento de Pactas aqui de vocês já é assim. Né? Então, a Fundação Guamá é responsável hoje pelo PCT Guamá, pelo Centro de Santarém, mas também é responsável por execução do programa do governo do Pará, que é o Startup Pará, que é um programa de subvenção econômica. Nós temos contribuições no programa Usina da Paz, da Secretaria de Articulação de Cidadania. Nós executamos com a Secretaria de Meio Ambiente um programa chamado Amazônia Agora. Somos responsáveis pelo PAYEX, da Apex Brasil, no Pará e no Amapá. E temos um modelo de certificação e aceleração das empresas, que nós chamamos de Selo Guamá de Gestão da Inovação. Então, isso é um resumo das ações que a gente vem realizando. Então, vejo que, a partir do parque, a gente começou a desenvolver uma série de outras ações. Pode passar, por favor. Esse aqui é o nosso organograma. Eu sei que está difícil para vocês lerem. Então, no próximo slide, eu destaquei a parte que é mais importante. A parte de linha de frente da nossa Fundação Guamá, ela é composta por 2 estruturas principais. Uma estrutura que cuida dos laboratórios e projetos especiais, que a Fundação executa, e outra estrutura que atende às empresas. Ok? Essas 2 estruturas são as estruturas principais que a gente chama de linha de frente. Nós temos um setor de compras, nós temos um setor de manutenção do parque, como qualquer estrutura física precisa disso, mas essas 2 aqui são as importantes para trazer recursos para o parque e para manter a chama acesa, para manter a estrutura toda funcionando. Tá?
E então nós temos então um conjunto de... no lado esquerdo, nós temos a parte que lida com empresas, né? Então temos lá o setor de captação e qualificação de empreendimentos, o setor de sustentabilidade, e do lado direito a parte que lida com laboratórios. Então a gente tem supervisão de mercado, que a gente precisa ter um pessoal que capta as demandas do mercado, que se conecta com o de mercado para a gente, tanto a empresa privada quanto próprias demandas do governo, tá? Que contratam a gente. Temos o pessoal que faz a supervisão de projetos especiais e tem o pessoal que faz a supervisão dos ambientes de inovação, que hoje são o PCT Guamá e o Centro de Santarém. Ok? Então é isso. Algumas lições aprendidas. Tá? Eu estou chegando no final da minha apresentação. A gente tem essa frase aí do parques tecnológicos levam em torno de 20 anos para alcançar a autossustentabilidade financeira. Isso aí pode fazer com que a gente desanime e espere os 20 anos chegarem para a gente poder chegar nesse momento. Mas a gente usou, na realidade, a estratégia de usar o parque como um ponto de partida para alcançar outras regiões do estado do Pará, outros negócios que envolvessem a capacitação de empresas, inovação e empreendedorismo. Tá? Um dos setores que eu fortaleci bastante na minha gestão, desde 2019, foi a parte de assessoria de comunicação. A gente entende que comunicação e marketing são elementos importantíssimos. Tá? Primeiro, a questão da comunicação científica, que traduza o que é feito num laboratório e consiga comunicar para o público externo, para que o público consiga entender, para que a sociedade consiga entender a nossa relevância e consiga fazer com que a gente esteja em pauta da mídia especializada, isso é muito importante. Tá? Então, esse foi um setor que a gente mais investiu e temos resultados bastante significativos. Além disso, a gente tem um problema lá no nosso Parque Guamá, que nós temos duas instituições gigantes, que são a UFPA e a UFRA, e nós estamos, de certa forma, sob a sombra das instituições. Então, algumas vezes as pessoas pensam que o parque, porque ninguém conheceu o que é um parque tecnológico, não tem outro na região, pensam que o nosso parque é um outro local onde tem sala de aula. Então, acontece um monte de coisa no parque tecnológico, mas dificilmente acontece aula. Então, essa é uma questão da assessoria de comunicação também de promover a nossa identidade própria. Tá? Outro ponto que eu coloco para vocês, que é um desafio, que é de encontrar pessoas para atuarem na gestão desses ambientes de inovação. Não há uma formação acadêmica típica. Né? Eu tenho na minha equipe pessoas muito qualificadas, como engenheiros agrônomos, químicos, contadores, e essas diferentes pessoas, eu observo isso acontecendo nos outros parques também, alcançar e ter algum mecanismo de reter e capacitar esses nossos talentos e reconhecer, enfim, para que esses talentos possam ficar na nossa estrutura, isso é bastante importante. Né? Eu também queria citar para vocês que nós temos vantagens, eu reconheço vantagens, o fato de nós sermos uma instituição privada, tá? O fato de sermos uma instituição privada significa que a gente consegue ter agilidade, a gente consegue ter rapidez em captação de recursos, flexibilidade para contratação e ainda lidar com os nossos recursos, reter os talentos. Né? Existem vários modelos diferentes de parques tecnológicos pelo Brasil. Das universidades federais, por exemplo, conheço 2 exemplos de universidades federais que têm parques gerenciados com estruturas similares a pró-reitorias. Então, por exemplo, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Parque Zenit, ele é tratado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul como uma pró-reitoria de gestão. Tá? E a Universidade Federal do Viçosa, o Tecnoparque, também tem essa estrutura, e eles têm resultados variados em termos de desempenho, em função dessas dificuldades associadas à estrutura. Tá? Por fim, a vantagem de estar ligado à Universidade Federal do Pará. Isso é importantíssimo. A Universidade Federal do Pará, no nosso caso aqui, acaba sendo a grande força, né? O grande movimento e, principalmente, o grande âncora que nos dá as estabilidades, já que nós já passamos, apesar de estarmos vinculados ao governo do Estado, já passamos por 3 governadores diferentes, já passamos por 9 diferentes secretários de Estado de Ciência e Tecnologia. E o vínculo com a Universidade Federal do Pará é considerado, digamos assim, além do nosso vínculo, o nosso conselho curador, como um elemento bastante importante na nossa trajetória.
Bem, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu agradeço a atenção de vocês pela oportunidade de mostrar. Tem um slide final aqui. O que a gente encara como desafios, né? A consolidação da nossa autossustentabilidade. Nós, até 2019, nós dependíamos 100% do recurso do governo do Estado para se manter. Hoje, esse recurso, nós dependemos 20% do governo do Estado. Tá? Então, nós fizemos a pandemia, que foi um momento muito crítico para a gente, e a gente quer reduzir essa dependência com relação ao governo do Estado. Tá? Dependência de recursos públicos. Né? Acho que essa é a minha principal missão lá dentro da estrutura. Que os recursos públicos sejam bem-vindos, mas para melhorar laboratórios, para trazer outros projetos, mas não para manter o parque. O parque tem que gerar receita para poder se manter. Outro desafio nosso é a inserção internacional. A gente vem sendo provocado, principalmente em função da COP, que vai acontecer em Belém. Muitas ações envolvendo países, principalmente da Europa, conexões com outros parques tecnológicos vêm surgindo nos últimos tempos. O fortalecimento da integração com as nossas unidades satélite. Hoje nós estamos em Santarém, hoje nós estamos no Amapá. Então nós queremos fortalecer essa ligação com essas unidades que estão conectadas ao parque. E o Pará tem o objetivo de criar um segundo parque tecnológico, capitaneado pela Secretaria de Meio Ambiente, que é o Parque da Bioeconomia. É um parque, o segundo parque, vai ter uma estrutura diferente do PCT Guamá. A Fundação Guamá está sendo qualificada para ser a gestora desse segundo parque. E é um parque diferente porque ele não vai estar localizado em apenas um único local. Ele vai ter pelo menos 6 locais, 2 na região metropolitana de Belém e 4 no interior do estado. Então, a gente entende, e um dentro do PCT Guamá. Então, a ideia desse Parque da Bioeconomia também é um desafio bem significativo na nossa trajetória. Bem, agora sim eu terminei a minha apresentação, tá? Então, podemos prosseguir para os próximos pontos. Né?